São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao nosso podcast Tributarista do Futuro. Eu aqui, a sua interlocutora, a sua hostess do podcast, a professora Letícia Amaral, tributarista de inteligência de negócio. E o nosso objetivo aqui é fazer o quê? É trazer aí sempre conteúdo de alto valor agregado para que vocês se tornem ou aprimorem a jornada de vocês como tributaristas de inteligência de negócios. E no episódio de hoje, hoje é um episódio super especial, porque acabamos de ter a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados. Então, vamos falar justamente sobre reforma tributária aprovada. E agora, o que os advogados e os contadores podem esperar? E para isso, tem uma convidada especial, a doutora Mayara Lobo, também professora de vocês no BPT Educação. Mayara, seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho. Mayara, a gente começar só dar um overview aí de quem é a professora Mayara, para quem não está ainda no BPT Educação, não conhece a professora Mayara, só dar um overview, vamos falar de reforma tributária. Bom, muito obrigada, doutora Letícia, fico muito honrada de poder falar tão fresco, né? Bom, eu sou advogada desde 2000, já faz um tempo aí, já são 10 anos. Mayara, só vou te interromper um pouquinho. Então, tua voz tá pipocando pra mim. Tá pipocando pro pessoal? Gente, só fala se a voz da Mayara tá pipocando também. Aí eu não sei se o celular tá apoiado em alguma coisa embaixo, Mayara. Se você puder levar ele, às vezes corta o alto-falante. Tá. Ficou melhor agora? Aparentemente, sim. Ixi, como é que eu vou fazer aqui? Eu não tenho suporte para colocar aqui. Bom, então eu vou segurar. Tá bom. Ele abafa. Quando você apoia ele em algum lugar, ele abafa, daí não sai a voz direito. Mas agora tá bom. Vamos lá. Bom, então, como eu estava falando, eu sou advogada tributarista já desde 2014, então são quase 10 anos aí de experiência. Sou advogada na Maraú SBR, como a doutora Letícia falou também, sou professora e mentora ali na comunidade tributarista do futuro. Isso desde 2020, creio. 2019 já. Pois é. Nossa, passa tão rápido, né? Parece que foi ontem e já faz bastante tempo. Hoje, queria trazer um pouquinho do que está sendo essa discussão aí de reforma tributária. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Nós tivemos ali só o contorno do que será daqui para frente. Ainda está pendente lei complementar, lei dos estados, dos municípios. Então, não é uma coisa ainda totalmente definitiva. Tem o processo de transição. Mas estamos aqui já para deixar vocês preparados para o que está por vir. E para esclarecer muitas coisas, né? Porque agora que foi aprovado, então se a gente começa só a focar principalmente em comentários, sem ter uma contextualização do tema, a gente começa a ficar, às vezes, com uma informação equivocada. Então vamos lá, gente. Só para colocar todo mundo no mesmo passo aqui, estão falando, faz 30 anos, né? Por que a gente está falando que faz 30 anos? Porque a gente está diante de uma reforma tributária constitucional. Uma mudança na nossa Constituição Federal, uma mudança significativa no nosso sistema tributário nacional, que está lá dentro da Constituição, né? Um dos capítulos da Constituição Federal. Então, é uma reforma realmente muito importante. E se a gente for pensar, não tivemos uma reforma tão substancial como essa reforma desde a nossa Constituição, que é de 1988. E o nosso Código Tributário Nacional, ele é da década de 60. Né? Então, de fato, a gente está diante de uma mudança muito expressiva. Tá? Isso quer dizer que não tivemos outras reformas tributárias nesse meio tempo? Não, a gente teve, se eu não me engano, eu ensino aos meus alunos já 17 reformas tributárias só depois da Constituição Federal. Tem um módulo lá dentro do FTF que fala só sobre reforma tributária.
E claro, a gente traz as análises da PEC 45, que foi votada, aprovada, mas também com as mudanças da PEC 110. Então, a gente teve aí algumas mudanças, algumas junções em relação às duas PECs, que foi o que culminou na aprovação da reforma tributária. Então, assim, não é um tema novo, tá? O projeto de lei, de emenda à Constituição Federal, que culminou na PEC 110, ele é um projeto de emenda de 2004, do deputado Rauli. Eu já tive, inclusive, a oportunidade de falar sobre reforma tributária junto com o deputado Rauli. Então, não é algo novo, tá? A PEC 45, ela veio em 2019. A PEC 110 é um pouquinho depois, mas já pegando o projeto lá que tramitava, né, desde 2004. E o que foi aprovado agora é um pouco de uma junção dos dois projetos com algumas mudanças, tá? Então, assim, falar é algo novo, é um tema que foi pouco debatido, não é, gente, me desculpa, não foi um tema pouco debatido, foi um tema muito debatido. Inclusive, se vocês forem pegar nossos conteúdos do IBPT Educação mesmo, a gente tem vários conteúdos falando de PEC 45, de PEC 110, falando de reforma tributária, com as nossas visões, com as nossas críticas, tá? Mas não é uma temática nova. Se vocês forem pegar episódios aqui, se a gente for pegar o último episódio que saiu do podcast em 2022, eu falei junto com o Elcio Guiotto, eu falei, gente, o que a gente vai ter de oportunidade em 2023, principalmente vai ser por conta da reforma tributária. Porque ou o governo aprova a reforma tributária em 2023, ou ela não vai sair. E é um papel muito importante para esse governo. E aqui, ó, vamos deixar uma coisa clara. Não tenho nenhuma preferência político-partidária. Eu sou do ponto de vista político, eu sou uma pessoa neutra, né? Eu sou neutra. Então, assim, eu não estou defendendo partidos políticos aqui. E nem é o intuito do nosso episódio de hoje, né, Mayra? Defender posições políticas. Existem vieses políticos, é claro, né? É um processo político de votação. Mas não estamos defendendo aqui nenhum partido político, nenhuma ideologia política. A gente está analisando friamente o que aconteceu e vamos falar sobre o que a gente espera daqui para frente em relação a oportunidades para nós, tributaristas, mas também pontos temerários, pontos de atenção, o que as empresas vão demandar de nós, que é justamente onde estão as nossas oportunidades. E aí, por que eu disse isso? Porque eu falei, o governo, né, independente de gosto do governo, ele tem, assim, um apelo muito grande, ele tem uma pressão muito grande de aprovar essa proposta de reforma tributária em 2023. Pensando no nosso ministro. O nosso ministro da Fazenda, ele é cotado para ser o nosso, né, para participar de um processo eleitoral para ser o próximo presidente do Brasil. Para ele, pessoalmente, era muito importante que essa reforma fosse aprovada. Eu falei isso para vocês, gente, no final de 2022, não é algo novo. A gente está acompanhando, tá? A votação foi às pressas, até brinquei, né? A gente foi dormir com a aprovação em primeiro turno, acordou com a aprovação em segundo turno, achei que fosse demorar. Foi às pressas, concordo, mas teve toda uma costura de bastidores e tem uma pressão de tempo. Tem uma pressão de tempo. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, precisa ser aprovada até 31 de agosto. Então, isso era fundamental. Então, dentro das ordens de preferência do Congresso, a reforma tributária era muito importante que passasse no primeiro semestre, porque isso vai impactar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, isso aqui é só para a gente contextualizar um pouquinho o tema. Não estou falando que eu sou a favor do projeto, que eu acho que vai ser o que vai resolver o Brasil. Não é, se a gente for pensar dentro de uma linha de opinião nossa do IBPT, aí se for pegar uma linha histórica, né, de opinião nossa do IBPT, a gente sempre falou, reforma tributária vem para aumentar a carga tributária. Não pensem que reforma tributária vem para reduzir, vem para melhorar a vida do contribuinte. Não. Reforma tributária, ela vem atender um anseio do governo, uma política arrecadatória do governo, tá? Então, e esse projeto, a gente já falava, é um projeto que simplifica, mas é um projeto que onera. Claro que a gente viu que vão ter setores que vão ser privilegiados, vão receber isenções e tal. Mas toda reforma
E a gente simplificar, é muito difícil a gente simplificar olhando o contexto, cada segmento, cada setor, e o que cada setor vai ter de benefício com a reforma. Não, é uma reforma que simplifica, ela unifica diversos tributos em um só, em dois, né? Em dois tributos, e é lógico que uns vão ser beneficiados e outros não vão ser beneficiados. Então, eu só queria fazer essa contextualização do tema, e daí, a Mayara, eu abri para você, também para você colocar a sua opinião, como que você está enxergando tudo isso. E aí depois a gente fala um pouquinho das mudanças, né? Do que vai mudar de fato, período de transição. E depois a gente vai falar das oportunidades, que eu acho que é importante para todos nós tributaristas olharmos cenários, pontos de oportunidade, que são os pontos que os nossos clientes vão demandar de nós. Certo. Bom, nesse momento, agora, nós temos as modificações. Mayara, você tem que levantar o celular, senão tua voz vai ficar picotada. Meu Deus do céu. Senão de live no Instagram, até comentei com o pessoal ali, com o Marcos, né? Falei, meu Deus, eu vou fazer agora, porque eu tô acostumada a fazer no Zoom, né? É bem mais fácil, porque fica no computador. Mas enfim, vamos lá. Vou levantar o celular e seguir. Bom, como a doutora Letícia mencionou, realmente não é uma discussão nova, é uma discussão que já vem de muitos anos. Essa reforma é muito esperada, há mais de 20 anos, essa reforma esperada. E desde o projeto inicial, agora o texto que foi aprovado, inclusive apresentado ontem em plenário às 6h30 da tarde, para a votação dos deputados, teve algumas alterações, porque realmente... Mayara, seu áudio ainda está picotando. Não sei se dá para mudar a posição, alguma coisa. Ou se não, você sai e entra de novo, daí a gente vê se melhora. Agora eu não tô nem te ouvindo mais. Às vezes a internet do meu celular é melhor do que o Wi-Fi. Melhorou? Não, acho que ainda tá falhando. Você quer tentar sair e entra de novo? Pode ser. Vou tentar aqui. Tá. Enquanto a Mayara pede aqui pra... O meu áudio tá bom pra vocês, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Letícia, vocês me ouvem bem? Só coloquem aí. Pode ser que seja internet. Vamos ver o que a gente... tá pedindo aqui. Vamos ver. Vamos ver. Melhorou agora? Aparentemente. Então tá. Essa frase deu para entender. Essas questões elas são complicadas. Então, desde o momento da apresentação da proposta inicial até agora, a aprovação do último texto, que foi apresentado lá na área, eram quase 7h da noite, teve sim algumas modificações. Então, inicialmente, a ideia do IVA dual era a contribuição sobre bens e serviços, mais o imposto sobre bens e serviços. A contribuição seria o tributo a nível federal, engloba PIS, COFINS, e o IBS seria para a unificação do ICMS e do ISS. Mas, ao final, o que nós temos, então, são 3 tributos, que seria o IS... Mayara, o pessoal tá falando que tá ruim o áudio para eles, mas para mim agora melhorou bem, na verdade. Só que, tá todo mundo, não dá para ouvir nada, está ruim. Agora, mas para mim tá... Você tem algum fone de ouvido aí ou não? Pior que não tenho. Que pena. Para mim parou de falhar, eu tô conseguindo ouvir. Tá ruim. Que pena. Vamos falar mais um pouco. Veja se melhorou ainda. Melhorou um pouco. Então, eu tenho que ouvir para elas, porque para mim tá bom, eu tô te ouvindo bem. Eu não tenho fone aqui, infelizmente. Mas estão falando, melhorou, parece que melhorou. Para mim melhorou. Tá, então continuando, então vai, né? Agora melhorou. Na proposta inicial, então, nós tínhamos apenas o CBS,
Então, Tá, então continuando, vai, acho que né? agora melhorou. Na proposta inicial, então, nós tínhamos apenas o CBS, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que, a princípio, né, o CBS iria unificar PIS, COFINS e IPI, e o IBS unificar ICMS e ISS. E agora, na proposta final, nós temos um terceiro tributo, que é o IS, que é o Imposto sobre Imposto Seletivo, na verdade, que vem para substituir o IPI e que ele vai incidir basicamente sobre produção, importação, comercialização, bens, serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, a gente vê que essa proposta de reforma tributária, ela tem esse apelo socioambiental. Então, é bem interessante, assim. Tem. Foi uma modificação também, inclusive, dos projetos iniciais. Do projeto inicial da PEC 45, se a gente for ver assim, o contexto, ele foi sendo aprimorado com a PEC 110, então teve modificação da PEC 45 à PEC 110, e depois a gente teve outros projetos que vieram mais com esses cunhos socioambientais. Né? E aí acho que quando foi para aprovação na Câmara, eles foram pegando o que era bom de cada projeto, e isso sempre foi discutido, a gente quer ver o que é bom de cada projeto, para poder trazer um texto que seja melhor, né, do que o projeto inicial. Eu vejo que faz total sentido com o momento que a gente tem vivido hoje. Inclusive, um dos temas que estão em bastante voga aí é justamente as práticas de governança e ESG. Então, vem bem para casar com isso e até com uma pauta global mesmo de ambiente, de a preocupação da OMS também com bem-estar social e saúde, né, da população mundial. Então, achei bem interessante aí a criação desse tributo para dar uma diferenciação em relação a alguns bens e serviços que não são serviços, não, mas bens, né? Bens que não são essenciais. E isso, se a gente for pegar, Mayara, já é algo praticado no mundo, né? No mundo já existe excise tax, que é o que dá origem para nós ao imposto seletivo. E já existia também essa previsão de um imposto seletivo nas PECs, ele só foi aprimorado em relação aos segmentos, aos nichos, né? E então, assim, o que ficou? Né? O que ficou? Ficou a extinção, então a gente não vai mais ter PIS, COFINS e IPI com essas denominações. Nós teremos um IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e até aí não muda, já era a previsão da PEC 110, inclusive. E vamos ter no caso do ISS e do ICMS, nós vai ter um IVA dual, né? Que daí vai ser o ICMS e o ISS como IVA. E daí vamos ter a CBS, que vai aglomerar o PIS, a COFINS e o IPI ali. Então, que vai ser um contexto mais federal. Então, antes, se a gente fosse pegar a PEC 45, ela só trazia o IVA. Né? Ela nem falava de IBS, de CBS, era um IVA mesmo e unificava todos. Aí, com a PEC 110, fizeram essa modificação e segmentaram, né? O que são os tributos federais, os tributos municipais e estaduais. E para trazer essa diferenciação aí, inclusive, em relação à parte do direito financeiro, que era o grande empecilho, por isso que a proposta não era aprovada, porque você tem que costurar não apenas a União, mas os 27 estados e os quase 6 mil municípios, né? 5.600 e tantos municípios que a gente tem no Brasil. Então, eles conseguiram costurar isso bem. E claro que em relação às minúcias, às particularidades de como que isso vai funcionar, a gente depende agora das leis complementares que vão vir para poder trazer o regramento desses dois tributos principais, o IBS e a CBS. Também a contextualização do próprio imposto seletivo, então isso a gente não tem como saber, porque isso também precisa de projetos de leis específicos para disciplinar, assim como a gente teve na nossa Constituição atual, né? A gente tem lá a previsão dos tributos e das suas incidências tributárias, contudo, as minúcias, as normas gerais de cada um desses tributos ficam realmente na competência de uma lei complementar específica.
Aí a gente vai, né, em relação, porque o pessoal está falando, mas então vai concentrar o poder nas mãos da União, porque os estados e municípios vão perder o seu poder e tal. Então já tem aqueles discursos um pouco mais políticos, né? Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente, o nosso país, por mais que se fale que é uma república federativa, ele está muito longe de ser de fato uma república federativa. A gente sempre teve no Brasil, isso não é novidade, a gente sempre teve um poder concentrado na União Federal. Tanto que dos tributos que existem hoje, antes da reforma tributária, a maior parte dos tributos são de competência federal. Né? Já estão dentro de uma competência federal e a União Federal precisa fazer os repasses aos estados e aos municípios. Então, em relação a isso, não teve uma maior concentração. A União já tinha uma concentração. O que se articulava era justamente, estava se articulando e o que sempre emperrava nessas discussões de reforma tributária é justamente os repasses. Não está, então, tão dentro de uma órbita do direito tributário, mas está principalmente numa órbita do direito financeiro, que são os repasses. Como que a União vai fazer esses repasses, e daí se discutiu, mudaram a questão dos conselhos agora, então os municípios vão ter maior participação, então tudo isso foi costurado em relação a essa questão que aperta mais nos cofres públicos estaduais e municipais. Vai ser bom? Vai atender os anseios? Não sabemos, né? Porque a gente vai ver, mas assim, estados e municípios continuam na dependência, no grosso modo, vão continuar na dependência da União Federal, como ocorre hoje em dia. No meu ponto de vista, não sei no seu, né, Mara? Tô colocando esse último texto, ele trouxe algumas modificações nesse processo de compartilhamento das receitas, né? Já havia a previsão dessa gestão compartilhada da receita do IBS pelo Conselho Federativo, então a Constituição Federal, ela traz ali algumas nuances de como deverá funcionar, né, esse Conselho Federativo, que vai ser composto por integrantes tanto dos estados quanto dos municípios, então vão ser 27 membros dos estados e 27 membros dos municípios. Serão dos municípios, como não temos só 27 municípios, né, no Brasil, nós temos muitos municípios, então serão 14 eleitos com base em votos igualitários e 13 com base em votos da população. Eu achei interessante. Proporcionais à população, proporcionais ao volume de população de cada município. Isso, inclusive, ele está sendo discutido, né? Eu tenho acompanhado ali as discussões de crítica, né? Porque, basicamente, hoje o CONFAS acaba sendo, entre aspas, comandado por Norte e Nordeste, então era uma crítica dos estados aqui do Sul, né? Que tem uma participação menor, porque quando a gente vai falar em número de estados, a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste tem muito menos estados. E falando ali de representatividade, são 27 membros, né? Então acaba que crítica por trás. Então, uma das discussões que estão tendo para modificar e para minimizar isso é a votação por região. A voz de igualdade, né? Igualdade na votação por região, para não ter essa discrepância em relação aos participantes do Norte e Nordeste com outras regiões que têm menos estados. Eu achei bem interessante essa pauta. Inclusive, salvo engano, isso é um dos destaques agora, porque continuar votando, né? Ela foi aprovada em 2 turnos, mas tem alguns destaques para serem votados agora. Que a ideia, eu até procurei antes da gente entrar na live, mas não vi saindo nada dos destaques. Até não vi também que estava ao vivo na Câmara. Mas a ideia era... Também é algo que vai continuar em Exato. Vai ser regulamentado. Tá. Pessoal, vou ver uma pergunta aqui. E o RPJ-CSL? Olha só, essa mudança constitucional que foi aprovada agora, ele impacta na questão da tributação indireta, né? Na tributação sobre o consumo, tá? Tributação sobre renda, também trouxe algumas coisas de patrimônio, né? Porque trouxe mudanças no ITCMD, trouxe mudanças no IPVA também, então impacta alguma coisa de patrimônio. Mas em relação à renda,
não há previsão de mudança constitucional. Teremos mudança infraconstitucional. A gente já tem projetos de lei que trazem uma mudança profunda aí na legislação do imposto de renda e da CSL. E aí a minha visão é que isso vai ser objeto de votação no segundo semestre. Então, o Congresso tem algumas pautas importantes para votar depois da reforma, né? Então, tem arcabouço fiscal, tem a questão do CARF, tem alguns projetos, algumas pautas importantes que devem ser aprovadas antes de 31 de agosto por conta da LDO, mas eu acho que isso vai vir também dentro de uma pegada mais prioritária aí, porque tem se falado muito em relação às mudanças de imposto de renda e CSL, principalmente para tributação de lucros e dividendos, tá? Que é algo que eu acho que a gente precisa se preparar, porque, no meu ponto de vista, vai vir em 2023 ainda, né? Claro que não vai mudar em 2023, a gente precisa obedecer o princípio da anterioridade, mas a aprovação, eu acredito que aconteça em 2023 ainda, tá? Natália está perguntando o Simples Nacional. O Simples Nacional não sofreu modificação constitucional, tá, Maiara? Ele continua, Natália, ele continua do jeito que está na Constituição, ou seja, a Constituição prevê que deve haver uma diferenciação em relação à tributação, uma simplificação tributária para micro e pequenas empresas. Isso não mudou. Claro, vai mudar a repartição dos tributos, vai ter um reflexo na lei complementar do Simples, mas aí isso vai ser objeto de mudança infraconstitucional. Então é bem importante que a gente fique em mente que o que passou agora é uma mudança da Constituição. Foi aprovado um projeto de emenda constitucional. Então a gente está falando de uma mudança no nosso sistema tributário nacional que vai impactar na legislação infraconstitucional também. Então a gente vai ter muitas mudanças daqui para frente por conta disso, tá? Mayara, tem alguma coisa que você queira complementar? Vou ver se eu dou mais uma triada em perguntas aqui. Bom, de geral. Em relação à reforma, então, como eu disse, o que eu achei também bem interessante do que era mais do governo, tanto federal, estadual, e uma das grandes críticas que tem é a falta de transparência dos tributos que hoje existem. Por exemplo, os COFINS, meu Deus do céu, eu acho que é de discussão judicial, porque nós temos um método aí de não cumulatividade. Ele é diferente do ICMS, que é o subtrativo direto, que é imposto contra imposto, e o PIS/COFINS não é uma forma clara ali de não cumulatividade, né, que é o subtrativo indireto, que daí nós temos como gera crédito insumo, ou valor de mercadoria para revenda, ou outros itens que geram crédito, e na saída nós temos o imposto que você paga, que é sobre o faturamento. Então não é uma regra transparente, o que acaba gerando muito contencioso. Com o IVA dual, então, por exemplo, tem a questão do cálculo por dentro, que é uma complicação que assim, só existe no Brasil. E aí nós temos aqui, dentro desse IVA, a regra de... Então, é um cálculo mais simples, ele tem uma base mais ampla, a tributação ela vai ser no destino, né? Então, teve até o Estado de São Paulo aí dando apoio, dizendo que abria mão, né, da tributação na origem para que seja cobrado no destino. Então, temos também a questão da não cumulatividade plena, porque isso também era um ponto de discussão, era um ponto bem sensível da não cumulatividade dos tributos. Nós tínhamos ali discussões relacionadas ao IPI, ICMS, principalmente PIS/COFINS, o que gera crédito, o que não gera crédito. Aqui nesse IVA dual, então, é uma não cumulatividade plena. Tudo que tem imposto que você adquire, ele está, né, na sua atividade, isso vai gerar crédito de tributo para você abater do seu imposto a pagar ao final. E aí, uma das grandes críticas à reforma tributária do setor de serviços, que
É que isso, na verdade, Mayara, tá no PL, né? Tá no PL da CBS, tá no projeto de lei complementar, que não era, na verdade, o projeto de lei, não era um projeto de lei complementar, mas tá no projeto de lei no 3667, se não me engano, da CBS, que isso a gente já vem falando, já sabemos, se passar, vamos ser onerados. Assim, vamos pensar, nós somos prestadores de serviço. Como prestadores de serviço, a gente vai ser onerado com a CBS e vamos ser onerados também com a tributação de lucros e dividendos, que não está na PEC, não está nisso que foi aprovado agora. Claro, a CBS está no que foi aprovado, mas a questão das alíquotas, que vão piorar a nossa vida do prestador de serviço, estão no projeto de lei, que não foi ainda, não foi para votação na Câmara, né? Então, esse é um outro ponto que ainda dá para ser discutido, porque daí é uma matéria uma matéria infraconstitucional, mas de fato, em relação a insumos, em relação à cadeia, sim, a indústria sempre vai ter mais, né? Mais insumos para poder fazer valer essa não cumulatividade. Nós, prestadores de serviços, temos bem menos, né? E, então, essa é a grande crítica. Eu até vou pegar aqui o gancho de alguém que falou. Ai, gente, agora esqueci aqui. Mas eu vou pegar do Francisco. Eu tive uma outra pergunta que eu ia comentar, mas eu vou pegar do Francisco aqui. Ele está falando: você acha que esse projeto vai melhorar ou piorar para os advogados tributaristas? Então vamos lá, vamos falar de oportunidades, que eu acho que é algo que vocês querem saber bastante, né? O que isso muda na nossa vida como tributaristas, né? Seja o advogado, seja o contador, enfim, quem milita na área tributária. Tá? Seja o contador que não é tributarista, né? O contador que a pura obrigação fiscal vai ser diretamente impactado. Então, se a gente for pensar, passando os projetos infraconstitucionais, a hora que a gente for discuti-los, a gente vai ter uma visão mais clara do que de fato vai onerar ou não vai onerar no nosso bolso. Como prestadores de serviço, eu acho que a gente tem que se preparar, né? Como pensando nos nossos negócios, mas não como tributaristas, como prestadores de serviço. Se nós temos negócios e o nosso negócio é uma prestação de serviço, a tendência é que a gente vá ter uma carga tributária pior. A gente vai pagar mais tributos. É a tendência pelo que a gente tem de cenário, tá? O que muda na nossa vida como tributaristas? Nós prestando o nosso serviço de estratégia tributária para os nossos clientes, tá? O que muda? Primeiro, a gente vai ter que estudar a fundo, não só a PEC, não que vai mudar na Constituição, mas principalmente acompanhar essas próximas mudanças legislativas, que vão ser muitas. Então, a gente precisa estar preparado, precisa estar estudando, tá? Muitas coisas vai ter que realmente... o que vai acontecer? Muitas oportunidades que hoje existem vão deixar de existir vou pensar num raio aí de 2 a 5 anos. Né, ou de 2 a 10 anos, 2 porque é o período de transição para entrar em vigor esse nosso novo sistema tributário nacional. Ele tem ali 5 anos de transição em relação à questão do destino, né, dessa transição da arrecadação da origem para o destino, a gente vai ter uma transição de 50 anos. Então, durante um período, nós vamos ter aí 2 sistemas tributários nacionais coexistindo. Né? Então, nesse primeiro período de transição, que vai de 2023 até 2033, é isso, Mara? Confere aí para mim as datas. 2032. Isso. Então, de 2026 a 2032, nós vamos ter 2 sistemas tributários nacionais coexistindo. Então, a gente não vai ter menos tributos, a gente vai ter mais, porque a gente vai ter os velhos e os novos. Então, isso vai ser desafiador para nós, do ponto de vista de estudo, de entender, né? E, a partir daí, identificar as oportunidades. Vamos esperar 2 anos para estudar? Não, gente, a gente está estudando reforma tributária desde sempre, né? Desde sempre que a gente está estudando reforma tributária. Quem é tributarista é desde sempre, não é de agora. Tanto que lá dentro do Formação Tributarista do Futuro tem um módulo só de reforma tributária, só para ir acompanhando. E todas as mudanças que vieram, a gente foi incluindo aula lá, foi incluindo. E agora tem novas mudanças, vamos ter novas atualizações. Porque o tributário, ele é muito dinâmico, muda o tempo todo. A gente precisa acompanhar essas mudanças, tá? Mas, por outro lado,
assim como nós vamos ter que estudar, e é a nossa obrigação estudar, está dentro do nosso business core, dentro do que é a nossa atuação, para o empresário, não é o business core dele, não é a atuação dele. Ele vai se sentir perdido. Ele só vai ficar ali refém das notícias e isso vai causar medo, vai causar incerteza, insegurança. Tanto que é o que a gente está vendo de mercado. Aí a gente quem acompanha a Bolsa de Valores vai ver como que o mercado vai reagir. De acordo com como a Bolsa de Valores se comporta, é a reação do mercado. Se ela começa a cair, sei lá, começa o pessoal sair do Brasil, deixar porque tá gerando medo. Mas se não, é porque, beleza, temos aí um cenário que, ok, vai se adaptar. E no final das contas a gente sabe que vai se adaptar. Só que para nós o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar e identificar oportunidades. Para novas teses tributárias vão surgir, para quem é advogado tributarista, planejamentos tributários vão surgir, novas oportunidades de recuperação de tributos vão surgir. Gente, o apelo para a governança tributária e compliance tributária vai ser imenso, porque as empresas vão precisar se adequar. O que é compliance tributária? É adequação, é conformidade. Então, vai ser uma baita de uma oportunidade para nós, que estivermos preparados para atender essa demanda. Tá? Então, né? Duas formas de tributação, né? Os antigos e o novo. Então, tem toda essa fase de transição que as empresas vão precisar muito da nossa consultoria para fingir conformidade. Governança e compliance, sem dúvida alguma, principalmente depois de 2032, vejo que é algo que vai crescer muito. Então, quem quiser aproveitar a onda e a oportunidade, esse é o momento para já ir especializando nessas áreas de conformidade, né? Então, olha só, até tô passando aqui para ver as perguntas, gente. Pena que tá falhando o teu áudio, Mayara. O pessoal tá falando, mas para mim tá bom, eu tô te ouvindo. Eu não sei porque que eu te ouço e eles não. Mas eu consigo te ouvir bem. Qual a opinião de vocês sobre os benefícios fiscais de ICMS dos estados sobre essa mudança? Isso a gente já tem previsão, né? Então, os benefícios, toda a proposta da PEC 45 era exterminar benefícios fiscais. Mas é claro que a gente não consegue exterminar porque o Brasil é muito desigual. Então, foi necessário um ajuste, uma adequação na PEC, no que foi aprovado, para trazer essa possibilidade. Mas o benefício ICMS não vai ter, porque ICMS não vai ter mais, né? Não vai mais existir ICMS, vai ter o IBS aí, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, vamos pensar o que a PEC manteve. Manteve Zona Franca de Manaus, né? Então, manteve a Zona Franca de Manaus, vai continuar existindo, com mudanças, né? Com as mudanças que vão ser naturais à própria mudança do Sistema Tributário Nacional. Então, vai continuar existindo uma zona incentivada. E alguns segmentos da economia que foram listados, agora sofreram até ajuste agora, né, Mayara? Também vão ser beneficiados. Não sei, você está aí com todos os segmentos que vão ser beneficiados? O que vai ser beneficiado é serviços de hotelaria, parques de diversão e temáticos, restaurantes, aviação regional. Creio que seja isso. A cooperativa vai manter o regime atual, né? Então, não vai sofrer tributação de CBS e IBS realizadas entre cooperados. Combustível e lubrificante vai ser regime monofásico, então não é bem uma tributação diferenciada. É diferenciada, mas não seria desse. É outro regime, né? Que acumula tudo no começo da cadeia. Então, inclusive é legal, mas isso também está no próprio projeto da CBS. Você tem quais são as diferenças, né? Quais são os segmentos que vão se manter no monofásico. Então, a gente vai ter bem menos segmentos no monofásico do que a gente tem hoje, né? Em relação ao PIS/COFINS, principalmente. E aí vai ter essa distinção, né? Porque hoje a gente tem monofásico, PIS/COFINS, ICMS, substituição tributária. Então, tudo isso a gente vai ter uma mudança profunda. Então, claro, o que vai ser o nosso trabalho? A gente vai ter que estudar profundamente isso, vai ter que acompanhar. E a partir daí, a gente vai ter que refazer o nosso portfólio de serviços.
Mas isso não vai ser de hoje para amanhã, a gente vai ter um tempo de adaptação, porque ó, vai entrar em vigor em 2026. Até lá a gente vai ter, né, até lá a gente vai ter outros projetos que vão ter que ir sendo desenhados também para poder acompanhar essa mudança constitucional, então novas leis que vão entrar em vigor. E aí a gente vai ter esse tempo de adaptação do nosso portfólio de serviços atual. Então vamos pensar, a gente está muito, a maior parte dos tributaristas que eu vejo, eles estão muito focados na recuperação de tributos. Tem recuperação de tributos que a gente tem hoje que não vão mais existir. Porque não existe mais PIS, não vai mais existir PIS, COFINS, ICMS, né, IPI, que são os principais tributos que hoje trazem oportunidade de recuperação. Só que pode ser que existam outros, pode, e pode ser que continue existindo as possibilidades de recuperação de tributos até a transição total. A transição total só vai acontecer em 2033, tá? Mas por uma questão até de estratégia da nossa atuação, a gente tem que ter esse olhar, né? Tem que ter, principalmente quem tem aí hoje empresas de recuperação de tributos, né? São focadas na recuperação de tributos, tem que ter essa visão. Vamos pensar de uma análise SWOT aí, né? Pensar as oportunidades, as ameaças, as fraquezas e os pontos fortes. Então, a gente tem aí uma ameaça muito grande, que é a reforma tributária, que passou, então a ameaça aconteceu. Então, você vai continuar focando todo o teu time, você vai ter que mudar, vai ter que investir em treinamento, capacitação desse time, pessoas estudando novas oportunidades, trazendo novos portfólios. E é o nosso papel também do BPT Educação, né, Mayara? A gente também está aqui, porque a gente também vive disso, né? A gente também vive, você na Amaral Yasbeck, eu aqui na Dan, a gente também vive disso. Então, a gente também está olhando essas oportunidades, também vai ficar monitorando as mudanças, estudando e trazendo oportunidades e criando portfólios. E claro que os nossos alunos vão estar acompanhando essas mudanças. Falando vão estar nos acompanhando. Reduzida, né? Eles também trazem a alíquota reduzida para o setor agropecuário, ele vai ser bem beneficiado, né? Tanto a questão do IPVA, porque o IPVA vai passar a ser cobrado de aeronaves, de maquinários. Tá melhor agora? Então, eles que têm que falar, porque para mim tá bom, eu te ouço. Fala mais um pouquinho aí, Mayara. Esse problema com tecnologia, meu Deus. A tecnologia é ótima quando funciona, pois né? Quando não funciona. Não sei pessoal, se sabe? Eu te ouço bem. Vamos ver, pessoal, dá um feedback. Fala aí um pouquinho, Mayara, para eles darem feedback para você. Bom, vamos. Agora tá melhor. Bom, eu já vi aqui que tá dizendo que tá melhor. Fico mais tranquila. Tá, então você continua ali, continua não, retoma, né? Sim, eu tava falando ali que dos setores ali onde o governo ele pretende aplicar então a alíquota reduzida do IBS e da CBS, que são ali a saúde, educação, transporte coletivo, a produção rural, né, que eu estava comentando que o IPVA agora teve uma mudança condicional prevendo a incidência de IPVA sobre embarcações, aeronaves, maquinários, que não tinha nessa previsão, mas para quando esses bens eles são aplicados na atividade rural, não vai ter IPVA. Então, a atividade rural, historicamente, sempre tem bastante incentivo, né, fiscal, que faz todo sentido, né? Então, a tendência é continuar. Nós vemos aí também uma movimentação aí para tributação também diferenciada, voltada à saúde menstrual. Então, que foi bem interessante. Foi uma pauta bem forte também, né, em relação a essa desigualdade de gênero, né, o tal do Pink Tax. Né? Mas então eu achei bem legal também terem acatado isso, dar esse incentivo para a saúde menstrual. Achei isso legal, isso também. Foi uma iniciativa, inclusive, da deputada Tabata Amaral, né? Que felizmente ali foi aprovada, né? Foi incluído ali nesse último substitutivo. E o que eu achei também interessante é essa possibilidade de isenção para compras governamentais. Então, para aqueles que trabalham com licitação, é uma oportunidade porque, né,
É uma oportunidade de pagar menos tributos ali quando você vende para a administração pública. Enfim, por hora, assim, pela Constituição, essas seriam as possibilidades, né, de uma tributação diferenciada, né, menor, de incentivo fiscal, mas de forma geral a ideia é eliminar essa, como a doutora Letícia comentou, é eliminar as discrepâncias, né? Então não vai ter mais aqueles benefícios fiscais dentro do projeto de transição. A ideia é acabar com isso mesmo, né? No começo vão se manter, mas ao longo do tempo isso vai se extinguindo aos poucos para entrar então em vigor essa nova sistemática de tributação advinda aí dessa reforma constitucional, né, na forma de tributar o consumo e os bens. Então, ó, gente, vamos pensar o que nós temos de lição de casa, tá? Como eu falei, toda mudança, e essa vai ser uma mudança muito significativa, então toda mudança traz, tem pessoas que vão ganhar, segmentos que vão ganhar e segmentos que vão perder. Nós, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar, tem que destinar nosso tempo para estudar, e aí a gente também, né, Mayara, a gente também tem essa responsabilidade dentro do BPT Educação, da gente estudar, da gente trazer o material para eles, assim, segmentando quais são os segmentos que vão ser interessantes da gente trabalhar em relação a oportunidades, quais são os segmentos que a gente vai ter que trabalhar pensando em planejamento tributário, porque vão ser os segmentos que vão ser mais onerados, possibilidades, teses que possam surgir, porque sempre vão ter oportunidades. E vai ser, de fato, vai ser algo, até o Elcio Guiotto falou, oceano azul de oportunidades. Sim, porque ele é totalmente azul, é algo novo. Então, quem vai construir vamos ser nós, e quem vai sair na frente vão ser aquelas pessoas que, de fato, vão estar estudando, se esmerando e trazendo conteúdo e segmentando o seu portfólio de serviços. Sim, principalmente. E até lembrando, né, gostaria até de ressaltar que a nossa Constituição não mudou totalmente. Não. Então, os princípios constitucionais, eles vão continuam. continuar vigentes. As bases do direito tributário, se a gente for pensar, as bases do direito tributário não mudaram. Exato. Tá? O que muda são as competências tributárias. São basicamente os tributos, a parte das competências tributárias, mas os princípios, as regras gerais não mudam, tá? Sim. Então, é isso que a gente tem que ter bem. Então, assim, se houver alguma inconstitucionalidade, vai ser com base no que a gente já sabe. Exatamente. Das nossas bases de direito tributário. Né? Depois, se tiver alguma ilegalidade, também, é o que a gente já sabe. Então, isso é importante a gente ter em mente, tá? Deixa eu... As alíquotas, a ideia, a Sinara está perguntando aqui, como vão ficar as alíquotas do ICMS que eram distintas? A ideia é unificar, sim. Né? A IBS unifica, não só a alíquota de ICMS, como de ISS, tá? A Sinara vai ter uma unificação. E aí, com essas distinções aí em relação a isenções, vão ter isenções para determinados segmentos que, pelo princípio, até pelo próprio princípio da seletividade, precisam ser incentivados, né, do ponto de vista tributário. E aí, Mayara, acho que é legal a gente comentar sobre alguns trabalhos que foram feitos já de empresários, né, empresas que já se anteciparam. Tenho falado para vocês que se a gente identifica as oportunidades, é possível trabalhar mesmo antes da reforma tributária, né? A Mayara tem um case legal lá para compartilhar com a gente, da Amaral Yasbeck, que é justamente de estar assim, se posicionando, estar acompanhando, se posicionando e conversando com os clientes. Sim, exatamente. Temos clientes em específico que atuam com prestação de serviço e a grande preocupação deles não era necessariamente relacionada à PEC 45, que é a que foi votada e aprovada, mas com a reforma tributária fatiada, né? A Letícia até comentou, teve alguém que perguntou o que muda de imposto de renda? Contribuição social sobre o lucro líquido. Não muda nada. Por hora não muda nada. Vai continuar igual. Então, a tributação sobre a renda, ela continua a mesma. Mas, na época, isso foi em 2021, salvo engano, começou a discussão sobre a possibilidade da tributação dos dividendos. E esse cliente nosso, como é prestação de serviço, e o serviço deles
basicamente são prestados pelos sócios da empresa, então eles recebem um dividendo muito alto. E isso acendeu uma luz vermelha para esses empresários. E foi quando eles, né, nós estávamos ali para poder auxiliá-los ali num projeto de reestruturação, de reorganização societária, de modo que eles tivessem ali o mínimo impacto em relação ao que estava se discutindo sobre a tributação dos dividendos. Na época, inclusive, a proposta, né, de lei complementar, ela trazia ali uma trava ali de tributação, então, até o teto do Simples ali, se tivesse no presumido, não teria tributado dividendo. Então, veio ali, paralelo a isso também, as SLUs, né, que são as sociedades limitadas unipessoais, que antes não existia, né? Nós tínhamos a figura da EIRELI, que era um pouquinho complexo, assim, não tão bem aceito, não diria nem complexo, era tão bem aceito, porque tem a questão do capital social, que era alto, né? Você tinha que ter um capital social alto para você poder instituir um tipo de empresa. E, paralelo a isso, nós tínhamos o profissional, né, a sociedade simples, em que tinha a problemática da responsabilização por dívidas da empresa, né, patrimônio social do sócio. E aí veio essa sociedade unipessoal, essa sociedade limitada pessoal, sem esse jeito de capital social tão alta, né? Não me engano, a Elia acho que era R$1 milhão, né, que tinha que integralizar. Para SLU? Não, para quê? Não, para Eireli era 100 mil. 100 mil. Então, para SLU não tem essa obrigação, né, de integração num valor tão alto, chama mais atenção, e tem também a possibilidade de limitar a responsabilidade desse dono dessa empresa, né, pessoal. Então, paralelo a isso, nós, então, como é uma empresa prestadora de serviços, sócios prestam serviços, eles têm muitos sócios. Um primeiro momento, uma ideia interessante para evitar essa tributação dos dividendos seria a criação de SLUs, várias sociedades limitadas uniprofissionais, e tendo ali, paralelo ali, para dar o apoio operacional deles, uma cooperativa, por exemplo, que poderia auxiliá-los ali porque a gente está falando de serviços de praticagem, só para contextualizar vocês. E o serviço de praticagem, para ele ser prestado, ele depende de toda uma estrutura operacional. Lancha, porque o prático ele presta assessoria aos comandantes do navio, né? Então, os navios que chegam, por exemplo, nos portos, com soja, enfim, uma infinidade de coisas, eles precisam, dentro das zonas de praticagem, para garantir a segurança da navegação, uma assessoria. E essa assessoria ela é dada pelo prático. Então, para que ele preste, ele precisa de lancha, ele precisa de uma atalaia que faz toda o gerenciamento, né, dessa embarcação, do movimento ali dentro da zona de como se fosse a torre de controle Isso, a torre de como controle se fosse a torre de controle do aeroporto, seria a atalaia, né? A atalaia é do porto, no caso, de todos os navios que saem e que entram. Então, você consegue ver toda a movimentação do porto. Então, foram criar, né? Foi sugerida essa possibilidade de criação de sociedades por prático, e aí a construção, né? A constituição de uma cooperativa para auxiliá-los operacionalmente e não ter, então, e também reduzir, né, uma tributação ali no momento de prestar esse serviço. Até, inclusive, essa proposta de emenda constitucional mantém essa não tributação do ato cooperado, né? Então, é bem interessante essa proposta aí que a gente apresentou e que surgiu de uma possível alteração legislativa. Então, até o momento, nós não tivemos a efetivação dessa alteração legislativa. Mas a empresa já se adequou, né? Exatamente. Então, as empresas já se adequaram, nós já oferecemos para ele essa solução. Na verdade, a gente foi contratada para dar a possibilidade, né? Então, assim, não foi... Está em processo ainda de implementação. Algumas
alguns clientes optaram por uma outra modelagem, né, de reestruturação, outras optaram por essa modelagem que eu estou explicando aqui para vocês, mas é só para exemplificar que essas mudanças, essas alterações legislativas ou suposições de alteração, né? Porque nós já trazem oportunidades. Isso, esse caso específico que eu estou contando para vocês, nós não temos ainda uma certeza de que vai se efetivar. Mas, com base nisso, a gente já pode se antecipar e oferecer um produto para os clientes. E essa reforma tributária... É importante só falar, não tem certeza, só que tudo indica que. Né? Então, é importante também entender um pouco do cenário político, entender um pouco de quando vier o tempo que as empresas vão ter para se adaptar. Isso é muito fundamental. Ali a gente está falando de um projeto de lei que muda o imposto de renda. E que se passa, ele já vale para o ano subsequente. Então, quando as empresas precisam se ajustar via planejamento tributário, elas vão ter pouquíssimo tempo para poder se adequar. Então, por isso que é importante elas já se... Porque, ó, você vê, 2021, está em 2023 e nem tudo foi feito ainda. Exato. E demanda tempo. Então, olhem isso como oportunidade. O pessoal está perguntando aqui, o que muda para cartório? O que muda para varejo? O que muda... O que mais vocês colocaram aqui, gente? Análise de regime, enfim. O que muda? Tem coisas que a gente não sabe de fato ainda o que vai mudar. Regime tributário, ele basicamente é imposto de renda e CSL, não muda nada por enquanto. O que vai mudar é quando a gente faz análise de regime, quando a gente fazia análise de regime do lucro real, lucro presumido, a gente não levava só em consideração imposto de renda e CSL, mas também PIS e COFINS, porque no lucro real, PIS e COFINS, via de regra, é não cumulativo e no lucro presumido, via de regra, é cumulativo. Agora não vai mais ter essa distinção, porque a CBS, IBS, é tudo não cumulativo. Né? Então não vai ter essa mudança. Então, quando a gente for de novo passar isso não vai ser para agora, isso vai ser para 2026, tá? Mas a gente tem que estudar, tem que já ir estudando. Mas lá em 2026, as empresas vão entrar em 2026, elas já têm que em 2025, já com a gente prestando serviço, falando quais vão ser as mudanças, o que pode impactar no lucro real, no lucro presumido, porque em 2026 a gente vai ter IBS, CBS, PIS, COFINS, ICMS, PI, a gente vai ter tudo junto. Vai ser uma loucura. Né? Vai ser uma doideira aquilo aí. Para o varejo, eu vejo que a tendência, na verdade, é melhorar, porque o varejo, meu Deus do céu, é uma loucura, né? A vida do departamento fiscal do varejo é uma loucura, né? Porque para você controlar COFINS, enfim, é coisa de doido. E eu vejo que com essa reforma, a tendência é melhorar. Até inclusive, ontem foi aprovada a proposta de simplificação das obrigações tributárias acessórias, né, com a possibilidade ali de instituição da Nota Fiscal Brasil, né, da criação de apenas uma obrigação tributária ali centralizada, né? Então, a tendência é melhorar, tá? Essa simplificação melhora bastante. Isso, em termos de compliance tributário, melhora muito. Isso, para o varejo eu vejo que vai melhorar bastante, porque hoje tem que ter muito controle do que gera crédito, do que não gera, com a não cumulatividade plena. Vai ter mais uma segurança, né, do que se gera crédito. Então, assim, o que vai impactar é mesmo por hora, enquanto segue esse processo aí de transição, é parametrizar os sistemas para poder já ir separando tudo que gera crédito ali e também para entender ali quais dos produtos que o varejo vende que vai ter aquela alíquota diferenciada, né? Reduzida até 50%, salvo engano. Ficou até 60% agora, né? Na mudança. Ficou agora até 60%. É isso, mas são poucos produtos, né? Não são muitos, então por isso que eu entendo que vai facilitar mais para o varejo. E pensando em parametrização do sistema, é um trabalho legal para a gente oferecer também, né? Para quem gosta dessa parte de olhar as alíquotas, parametrizar o sistema, ele é um serviço também que a gente pode oferecer dentro do nosso
que está dentro da nossa esteira de serviços, e vai ter uma mudança significativa, que está dentro dessa questão do compliance, né? De deixar a empresa em conformidade. Então, é oportunidade. Cartório, o Regilson está perguntando, cartório, ele é prestador de serviço também, né, Regilson? Vai ter mudança, claro, a gente não vai mais ter, a gente vai estar mudando, não vai ter mais ISS, vai ser o IBS, então vai mudar também. As alíquotas a gente vai saber certinho quando passar a legislação infraconstitucional, né? Mas vai ter, todo mundo, assim, basicamente todo mundo vai ter um certo impacto, porque a gente está mudando tributos, né? A gente está mudando quais são os tributos que existem no Brasil. Então, todos os nichos, os segmentos vão ter um determinado nível de impacto, que sim, todo mundo vai ter que reparametrizar sistema, todo mundo vai ter que repensar essa parte de compliance, vai ser uma oportunidade muito grande para nós, né? Para a gente focar na prestação do serviço do compliance. Porque as empresas vão precisar. E da mesma forma que vocês têm dúvida, quem dirá o cliente, né? Quem dirá as empresas. Então, por isso que, né, reforço até isso que a doutora Letícia falou, que tem muita oportunidade, porque a gente vai precisar prestar consultoria. Eles vão precisar entender o que muda, como que vai funcionar, né? Como que eu vou me reestruturar, como a doutora Letícia falou, uma oportunidade de dar consultoria. Ah, mas eu não vendo software. Tá, você não vende software, mas você pode prestar uma consultoria para a empresa para auxiliar, né, essa empresa que disponibiliza o software para ela parametrizar o sistema. Então, seria nesse sentido que nós, como tributaristas, seremos muito essenciais nesse processo de transição e implementação dessa nova sistemática de tributação. Então, assim, oportunidade, na verdade, são infinitas, né? Basta a gente, de fato, estar comprometido em estudar, tá? Estudar, entender, porque, sobretudo, a gente precisa entender o direito tributário, porque daí vai ficar mais fácil a gente entender, tá? Por exemplo, o Victor está fazendo uma pergunta. Pergunta se as PJs poderão ainda algumas escolherem seu próprio regime, por ser o mais compensativo. Victor, isso não mudou nada com o que foi aprovado ontem, porque não mudou a parte da tributação sobre a renda. O que mudou, o que quer tirar de benefícios tributários é só em relação a consumo, tributação sobre consumo. Então, de novo, a gente estuda em bases tributárias. Isso sempre vai ser primordial para vocês se destacarem como tributaristas. Estudem bases tributárias, muito mais do que vocês quererem coisas prontas. Ajudem a construir essas coisas. Isso que eu sempre defendo, que é o verdadeiro tributarista, que é o tributarista que se destaca, o tributarista mais valorizado. É o que sabe construir coisas e não replicar apenas o que está pronto. Estudem para vocês construírem o portfólio de serviços de vocês, para vocês conseguirem desenhar as novas teses, as novas oportunidades, o que vai precisar organizar em termos de compliance. É claro que a gente vai trazer para os nossos alunos, está dentro da nossa aba de responsabilidade como educadoras, como profissionais da educação tributária. Mas cada um de vocês vai ter o que? A missão de estudar profundamente e olhando o negócio do cliente de vocês. Tá? Isso sem sombra de dúvida, vocês precisam estudar. É por isso que eu falo para os alunos lá do FTF, estudem, estejam ali, estudem, vocês precisam pensar como um tributarista. Fica muito mais fácil a vida de vocês. E seja uma por hora, nós somos funcionais, né? Eu vou dar aula. Ih, Mera, agora cortou. Agora eu não entendi também. Não, Voltou agora? Acho que sim. Enfim, lembrando que precisam também estar antenados às alterações legislativas que virão daqui para frente. Exato. Lei complementar. As aulas que eu dou de direito tributário, eu sempre falo, a Constituição ela não institui tributo. A Constituição ela traz ali os contornos e as limitações, né? Ela vai trazer quem é competente para instituir tributo, ela vai trazer até onde essa pessoa competente pode tributar, né? Então ela traz os contornos e as limitações ao poder de tributar. Tudo para quê? Para garantir direitos constitucionais dos cidadãos, das empresas, e principalmente para cumprir os princípios constitucionais que tem ali, né? Então, essas são as limitações ao poder de tributar. Isso não muda, na verdade,
tem, inclusive, novos princípios. Então, os princípios antigos, o conhecimento que vocês já têm, já é uma boa base já para vocês começarem a analisar o que vai vir daqui para frente, né? Nessa lei complementar, que vai ser uma norma geral de direito tributário, que vai ali definir as alíquotas, né? Máxima, mínima, para fins de instituição pelos estados, pelos municípios. E até para vocês acompanharem esse processo de transição para identificar se nesse processo de transição não vai ocorrer uma violação, por exemplo, de direito constitucional do cliente de vocês, que, como repito, né, não mudou. Então é isso que vocês precisam acompanhar, isso falando do contencioso. Mas também vai ter todo um viés de consultivo, né? Esse viés do compliance, da governança, da conformidade, que também é uma oportunidade de atuação para vocês. Eu vi ali que perguntaram até quando que eu vou poder recuperar tributo, né? Agora com essa mudança. Eu vi uma pergunta aqui passando. Na verdade, isso não acaba. Tudo vai depender de como vocês vão estudar e das oportunidades que vocês identificarem. O serviço em si não acaba, né? Porque o direito continua existindo. O que vai mudar são as hipóteses de cabimento de uma recuperação tributária. E aí, falando das teses que já existem, aí, obviamente, né? Isso vai acabar quando terminar o processo de transição, porque daí esses tributos eles não vão ser mais exigíveis, né? Então, o processo de transição ele termina em 2032. Então, tem muito tempo ainda pela frente. E a gente também não pode esquecer que tem sempre um passado, né? E o que está atrás ali também dá para recuperar. Então, passado de 5 anos, né? Então, tem tudo isso daí. É excelente. Deixa eu pegar a pergunta aqui da Ingrid. Então, até 2023 seriam cobrados os mesmos, não muda nada até 2026, tá? 2026 começa o regime de transição. Então, em 2026 a gente vai ter o que a gente tem hoje, mais o novo regime. Então, de 2026 a 2032, a gente vai ter os dois regimes coexistindo. Um sendo extinto paulatinamente e o outro... Então, isso em termos de alíquotas, tá? Porque então, as alíquotas vão mudar nessa transição. Então, a gente vai ter muita mudança de alíquota, tanto dos tributos antigos quanto dos novos. Os tributos antigos, as alíquotas vão caindo para que os dos tributos novos sejam equalizadas, tá? Então, a gente vai ter essa transição, porque toda promessa é que não haja um aumento de carga tributária. A gente sempre verdade, né? Porque imagina para as empresas estarem antenadas essas mudanças escalonadas de alíquotas, né? De proporção do quanto que eu pago de um, de quanto que eu pago de outro. Isso vai surgir dúvida no dia a dia. Então, mais uma vez, mais uma oportunidade aí para vocês de oferecer a consultoria de vocês aí no dia a dia das empresas. Exato. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Regime lucro real presumido e simples continuarão normal. A princípio, sim, Victor, não muda nada por enquanto, tá? Não, simples continua, isso foi expressamente dito. Lucro real e presumido é infraconstitucional, não tem nada previsto na Constituição, então não muda, tá? Só os tributos que estão mudando, tá? Imposto de renda e CSL continuam também do jeito que a gente tem hoje, a não ser que venha alguma outra mudança legislativa, mas não muda. Zona Franca de Manaus, o Sérgio está perguntando aqui no YouTube, também mantida, tá? Expressamente mantida, não foi extinta nada, então ela continua na Constituição. Se vai ter alguma mudança infraconstitucional, não sabemos ainda, tá? Beleza? Nossa, agora vocês bombardearam aqui de... o Diego está falando, no que tange a serviços jurídicos tributários, não há dúvida de que estamos abençoados com essas mudanças. O serviço não faltará. Amém. Amém. É isso que queremos. Exato. Deixa eu ver. O registro está falando, pelo regime atual, o último ano seria 2025, logo recuperável até 2031. Sim, 2025. Até 2030, né? 2030, 2031 ali. Isso aí, na sistemática antiga, sim. Daí os novos a gente tem que construir as novas oportunidades de recuperação, né? Aí a gente vai
vai construindo juntos. Mas o que eu falo, assim, quando os que focam só em recuperação já têm essa linha estratégica. As recuperações atuais, elas já têm uma data de morte, sentença de morte decretada. Né? O que vocês vão ter que pensar já estudando novas formas, e a gente não sabe se a gente vai ter tantas oportunidades como a gente tem hoje. Imagino que não, porque essa loucura de regime cumulativo, não cumulativo, loucura de PIS e COFINS tende a ser mais simples. E quando ser mais simples, as regras mais simples, elas demandam menos equívocos por conta das empresas, né? Então vai ter um período mais de adaptação, mas no longo prazo, esse é o meu ponto de vista, a gente vai ter uma redução das oportunidades de recuperação tributária. Não é que elas vão deixar de existir, eu acho que elas não vão ser tão grandes como a gente tem hoje, porque hoje o nosso sistema ele é altamente complexo. Ele tende a ser mais simples agora com essa nova mudança. Sim, você concorda com isso, Mera? Isso, até com relação às declarações pré-preenchidas, né? Com essa reforma agora de cumprimento de obrigações acessórias. A Receita Federal, inclusive, já começou, nesse mês aí que passou em junho, a mandar uma pré-orientação para os contribuintes. Nós tivemos um cliente que recebeu ali uma notificação informando o que ela entendia que ele tinha tido de receita no período. Então, já está tendo uma movimentação da Receita Federal para que haja uma maior conformidade das empresas. Então, a tendência realmente é que tenha menos equívocos, né? Benefícios fiscais, como eu falei, vai ser muito limitado. Do que tem atualmente, pelo que a gente viu no projeto de emenda à Constituição, a ideia é manter só até o momento de migração, né? Até 2032. Depois disso, aí é só aqueles outros limitados que eu acabei comentando com vocês. Mas, né, não acabam as possibilidades, porque, como eu disse, nesse meio tempo nós temos as limitações ao poder de tributar, que certamente serão objeto de questionamento, porque os estados e os municípios eles poderão instituir, né, suas alíquotas e ali, né, no âmbito de competência deles, e pode ser que nesse momento surja uma ilegalidade, e aí, né? Aí surge o nosso papel ali como tributaristas de orientar os nossos clientes do que está certo, do que está errado. Isso, enfim. Até porque vai ter uma mudança também, né? Hoje a gente tem o Fundo de Combate à Pobreza dos estados e dos municípios que são vinculados aos benefícios fiscais, incentivos fiscais. Isso a gente não vai ter mais, mas a gente vai ter uma contribuição que os estados e municípios poderão instituir para poder fazer face a essa questão do combate à pobreza. Então, a gente não sabe como isso vai ser instituído, se vai ter algum tipo de ilegalidade, enfim, né? Isso é tudo, e tudo ainda são cenários, né? A gente não tem como prever. A própria lei complementar, né, que vai ser instituída para dar mais diretrizes. Exato. O Regilson está perguntando sobre a parte da fiscalização, Regilson, que é se a fiscalização do IBS, né? Se vai ser pela Receita ou se vai ser por um auditor da Fazenda ou do município, né? Porque o IBS vai ter ICMS com o ISS. Eu não lembro se isso já foi definido, tá? Eu acho que essa parte da fiscalização em si não está na Constituição, a gente tem as competências, né? Eu entendo que vai continuar mesmo. A infraconstitucional não muda. E até onde eu vi uma modificação, uma definição de competência para isso. Então, cada ente federado, União, estados e municípios, tem competência para fiscalizar, né? A gente só não sabe como que vai ficar, né? A ideia é que todos tenham o mesmo... unificar mesmo a obrigação acessória e todos tenham acesso à mesma base de dados. Mas eu entendo que os municípios eles terão competência para fiscalizar normalmente, assim como os estados e a União. Cada um dentro da sua área de atuação. Só vejo que, como a doutora Letícia mencionou, vai ter menos inconformidades, né? Até porque nós temos essa regra da tributação no destino, então vai ficar bem claro. Hoje o ISS dá muito problema com relação à regra de local, onde incide o ISS, se é no local do estabelecimento prestador, se é no local do tomador,
onde tem que ter inscrição municipal, a tendência é que isso tudo acabe, essa confusão toda acabe com essa reforma tributária. E aí tudo seja tributado no destino, uma regra única, que hoje não acontece assim, né? Exato. Mas, gente, já passamos aqui do nosso tempo, né? Tinha bastante coisa para falar. Já passamos quase meia hora do nosso tempo aqui. É claro que esse assunto não se esgota aqui, na verdade, a gente só fez um overview aqui para vocês, uma abertura do tema, trazendo as nossas primeiras considerações. Temos também muita. A gente vai continuar estudando, vai continuar acompanhando, vai continuar transformando isso em aulas, né, para os alunos do Formação Tributarista do Futuro, para os alunos da Mentoria FTF que estão lá na comunidade Tributarista do Futuro. Então, a gente vai continuar trazendo essas novidades para vocês, tá? Não se esgota aqui, esse foi só realmente uma abertura do tema. Coloquem na cabeça de vocês, está se abrindo um novo mar de oportunidades para a atuação do tributarista de inteligência de negócios, tá? Inclusive na parte de inteligência de negócios, como a gente vai mudar as bases tributárias, a gente vai mudar muita coisa, vai abrir muita oportunidade para atuar em consultoria de precificação, consultoria de mercado, enfim, tem muita coisa que vai trazer oportunidade de atuação aqui a partir do nosso conhecimento tributário, tá? Então, não percam tempo, entrem, né? Mergulhem de cabeça o quanto antes, se vocês puderem. Então, eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Sexta-feira que vem teremos um novo episódio. Esse episódio logo vai estar disponibilizado nas nossas plataformas de áudio também, no Spotify, também conteúdo de vídeo. Se vocês não assinam ainda o podcast Tributarista do Futuro, assinem. Toda sexta-feira a gente tem um episódio novo para vocês, sempre agregando aí na carreira de tributaristas de inteligência de negócios. Mayara, obrigada pela tua participação. Quer deixar o contato, Mayara, que se alguém quiser fazer contato contigo, como que pode entrar em contato? Coloca aí teu... Pode entrar em contato no meu... eu tô lá, Mayara. No teu LinkedIn? Cortou para mim. Isso. Tu pode entrar em contato comigo lá no LinkedIn. Deixa eu ver como que tá lá, mas tá Mayara Cristina de Melo Lobo. Deixa eu ver. Mayara Cristina de Melo Lobo, Melo com 2 L's, então podem me procurar lá. E também, se quiserem mandar e-mail, também fiquem à vontade. mayara.lobo@ayadvogados.com.br. E também para aqueles que estão lá na comunidade, mandar as dúvidas na comunidade também, Tributaristas do Futuro. E eu fico aí à disposição de vocês, caso surjam dúvidas, né? Enfim. Isso aí, gente, também. Quem quiser mandar qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição de vocês no direct do @Tributarista do Futuro no Instagram. E toda sexta-feira estamos aqui ao vivo trazendo conteúdo para vocês. Mayara, obrigada, viu? Excelente final de semana a todos. Excelente final de semana, excelente trabalho. Tamo junto aí. Tchau, tchau.